Hoje vamos aprender, à luz das Escrituras, 3 atitudes espirituais que todo cristão deveria praticar antes de dormir. Existe um momento específico da noite em que o céu parece mais perto da terra. A maioria das pessoas ignora esse momento e, sem perceber, perde uma oportunidade silenciosa de transformação. Hoje eu vou te revelar algo que quase ninguém pratica, mas que pode alterar o rumo da sua vida espiritual. Não é sobre religião, não é sobre ritual repetitivo, é sobre posicionamento. É sobre o que você faz segundos antes de fechar os olhos. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida. Fique comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a sua próxima manhã. Antes de apagar a luz, antes de encostar a cabeça no travesseiro, existe uma decisão invisível que separa noites comuns de noites restauradoras. Tem gente que deita carregando medo, ansiedade, culpa e frustração. Outros deitam entregando, confiando e descansando. A diferença não está na quantidade de problemas, mas na direção das palavras. Porque aquilo que você declara antes de dormir ecoa dentro da sua alma enquanto você descansa. E o que ecoa na sua alma molda o seu amanhecer. Talvez você esteja acordando cansado não por falta de sono, mas por excesso de peso emocional. E hoje esse ciclo pode ser interrompido. Eu conheci uma pessoa que vivia noites inquietas. Ela dizia que o corpo deitava, mas a mente não parava. Pensamentos acelerados, lembranças dolorosas, diálogos imaginários que nunca terminavam. Até que alguém ensinou algo simples, quase infantil de tão básico. 3 frases. Apenas 3. Ela duvidou que algo tão simples pudesse funcionar. Mas decidiu testar por 7 noites seguidas. No terceiro dia, algo começou a mudar. No sétimo, ela já não era a mesma. Existe um princípio espiritual poderoso que poucos entendem. O que você libera antes de dormir determina o que você carrega ao acordar. Se você libera gratidão, acorda mais leve. Se libera culpa, acorda preso. Se libera confiança, acorda fortalecido. A noite não é apenas descanso físico, é transição espiritual. Enquanto você dorme, seu coração continua processando tudo que foi entregue ou retido. E é por isso que tanta gente acorda já cansada. Não descansou a alma. E a alma cansada pesa mais que qualquer rotina. Talvez você esteja pensando que isso é exagero. Mas me responda com sinceridade: quantas vezes você foi dormir revivendo discussões? Quantas vezes ficou imaginando cenários que nem aconteceram? Quantas noites você perdeu lutando sozinho dentro da própria mente? Agora imagine se, em vez disso, você pudesse transformar o seu quarto em um lugar de entrega. Imagine se o seu travesseiro se tornasse um altar silencioso. Parece forte, mas é exatamente isso que pode acontecer. E começa com a primeira frase. A primeira chave é simples, mas carrega um poder que muita gente subestima. Ela não exige dinheiro, não exige esforço físico, não exige posição social. Exige apenas decisão. Gratidão. Quando você diz obrigado, Senhor, mesmo em meio ao caos, você está quebrando um ciclo invisível de murmuração. Você está dizendo que a circunstância não é maior que a sua fé. Está declarando que, mesmo sem entender tudo, você escolhe confiar. E essa escolha movimenta algo no mundo espiritual. A gratidão é uma arma silenciosa contra a ansiedade. Porque a ansiedade se alimenta do que falta, mas a gratidão se fortalece no que já existe. Quando você agradece pelo dia que teve, mesmo que ele não tenha sido perfeito, você muda o foco da sua mente. Você sai da escassez e entra na consciência de cuidado. E isso altera o seu estado emocional antes do sono. Não é mágica, é princípio. O coração grato desacelera. A respiração fica mais leve. O medo perde intensidade. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez você tenha recebido uma notícia que não esperava. Talvez alguém tenha te decepcionado. Mesmo assim, existe algo pelo qual agradecer. E quando você encontra esse algo, por menor que tenha sido perfeito, você muda o foco da sua mente. Você sai da escassez e entra na consciência de cuidado. E isso altera o seu estado emocional antes do sono. Não é mágica, é princípio. O coração grato desacelera. A respiração fica mais leve. O medo perde intensidade. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez você tenha recebido uma notícia que não esperava. Talvez alguém tenha te decepcionado. Mesmo assim, existe algo pelo qual agradecer.
E quando você encontra esse algo, por menor que você antes mesmo que as circunstâncias mudem fora. Porque a transformação sempre começa no interior. Sempre. E isso é apenas a primeira parte do que eu preciso te revelar. Ainda existem duas frases que podem redefinir completamente suas noites e seus próximos dias. Mas antes de continuar, eu preciso saber, existe uma razão pela qual tantas pessoas evitam o silêncio da noite. Quando tudo fica quieto, as vozes internas começam a falar mais alto. A consciência relembra erros, decisões impulsivas. Palavras ditas no calor do momento. É nesse cenário que a segunda frase se torna indispensável. Porque não existe descanso verdadeiro para um coração que está preso à culpa. E talvez seja exatamente isso que esteja roubando a sua paz. Não é o problema em si, é o peso que você carrega por dentro. E hoje você pode se libertar disso. A segunda frase é curta, mas carrega um impacto profundo. Me perdoa, Senhor. 3 palavras que têm o poder de limpar o que a vergonha tenta esconder. Muitas pessoas acreditam que precisam se consertar antes de se aproximar de Deus. Mas a verdade é o oposto. Você se aproxima para ser restaurado. O perdão não é prêmio para perfeitos, é socorro para arrependidos. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a respirar novamente. Porque a culpa sufoca, mas o perdão devolve o ar. Eu já vi pessoas perderem noites preciosas por não conseguirem se perdoar. Elas fechavam os olhos, mas a mente continuava revivendo a cena. A conversa que não deveria ter acontecido. A oportunidade desperdiçada. A escolha errada. E quanto mais pensavam, mais se condenavam. Só que existe um limite para o quanto você pode se punir. Depois disso, você só se destrói. É por isso que pedir perdão não é sinal de fraqueza. É um ato de coragem espiritual. Quando você diz me perdoa, Senhor, você está reconhecendo que falhou, mas também está declarando que não quer permanecer no erro. Isso muda tudo. Porque Deus não trabalha com condenação eterna para quem decide voltar. Ele trabalha com restauração. O mundo pode te rotular pelos seus erros, mas o perdão divino redefine sua identidade. E dormir com essa consciência é diferente. É leve. É libertador. É como tirar uma mochila cheia de pedras das costas. Existe algo poderoso que acontece quando o perdão é liberado antes do sono. A mente desacelera porque não precisa mais se defender. O coração se acalma porque não está mais tentando se justificar. Você simplesmente entrega. E entregar é confiar. Confiar que Deus é maior que o seu erro. Confiar que a graça é maior que a falha. Confiar que amanhã pode começar diferente porque hoje você decidiu limpar o que precisava ser limpo. Talvez o que mais esteja te prendendo não seja o que os outros fizeram com você, mas o que você fez consigo mesmo. Autocrítica excessiva, culpa acumulada, vergonha silenciosa. Mas nenhuma dessas coisas tem autoridade final sobre sua vida quando você escolhe pedir perdão. Porque o perdão fecha portas que a culpa insiste em deixar abertas. E portas abertas no passado impedem você de avançar no futuro. A noite é o momento ideal para fechá-las. Imagine deitar sabendo que você não está levando pendências espirituais para o dia seguinte. Imagine acordar sem aquele peso invisível no peito. Isso não é ilusão. É consequência de uma decisão simples, repetida com sinceridade. O perdão não apaga a memória, mas remove a condenação. E sem condenação, a alma descansa. E quando a alma descansa, o corpo acompanha. Por isso tantas pessoas dormem, mas não descansam. Faltou essa entrega. Existe ainda algo mais profundo nessa segunda frase. Quando você pede perdão a Deus, você também aprende a liberar perdão para si mesmo. E isso quebra ciclos internos de autossabotagem. Porque enquanto você se enxerga apenas pelo erro, suas decisões continuam sendo guiadas pela culpa. Mas quando você se enxerga pela graça, suas escolhas começam a mudar. E tudo começa com 3 palavras sinceras no escuro do seu quarto. Talvez você esteja adiando esse momento. Talvez esteja pensando que amanhã resolve isso. Mas a verdade é que o amanhã é construído pelas decisões de hoje. Não deixe para depois a libertação que pode começar agora. A noite é um convite à reconciliação. Não apenas com Deus, mas com sua própria consciência. E quanto antes você aceitar esse convite, mais cedo experimentará a paz que procura. Agora você já conhece a segunda chave. Gratidão abre o coração.
Perdão limpa o coração. Mas ainda existe uma terceira frase que ativa algo ainda mais profundo, algo que poucas pessoas praticam de verdade. E é justamente essa que pode transformar completamente sua intimidade com Deus. Agora chegamos à terceira frase, e talvez essa seja a mais negligenciada de todas. Porque a maioria das pessoas fala com Deus, mas poucas realmente param para ouvi-lo. Nós pedimos, reclamamos, agradecemos, choramos, mas raramente silenciamos. E sem silêncio não existe direção. A terceira frase é simples, mas exige entrega. Fala comigo. Senhor. Parece comum, mas é aqui que muitos travam. Porque ouvir a voz de Deus exige disposição para aceitar respostas que nem sempre controlamos. Existe um detalhe poderoso sobre essa frase. Quando você pede para Deus falar, você está abrindo mão do controle da conversa. Está dizendo que não quer apenas desabafar, mas ser direcionado. E direção muda destinos. Muitos erros poderiam ser evitados se mais pessoas aprendessem a ouvir antes de agir. Só que o barulho do mundo é alto demais. Redes sociais, preocupações, comparações, pressões. E no meio desse ruído, a voz suave de Deus acaba sendo ignorada. Eu conheci um homem que tomava decisões impulsivas e sempre colhia consequências difíceis. Ele dizia que orava todos os dias. Mas quando perguntaram se ele parava para ouvir, ele ficou em silêncio. Foi aí que percebeu que sua oração era um monólogo. Quando começou a terminar suas noites dizendo "Fala comigo, Senhor", e permanecia alguns minutos em silêncio, algo começou a mudar. Ideias claras surgiam. Alertas internos apareciam. Uma paz diferente tomava conta. Ele passou a decidir com mais sabedoria. Deus fala de formas que nem sempre são espetaculares. Às vezes é uma lembrança que vem de repente. Às vezes é uma inquietação que impede você de seguir por um caminho errado. Às vezes é uma paz inexplicável no meio do caos. Mas para perceber isso, é preciso desacelerar. E a noite é o momento perfeito para isso. Porque quando tudo se aquieta, você consegue discernir melhor o que antes passava despercebido. Quando você diz "Fala comigo, Senhor", você está declarando dependência. Está reconhecendo que sozinho pode se perder. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. As pessoas mais fortes espiritualmente não são as que falam mais alto, mas as que sabem ouvir melhor. E ouvir exige humildade. Exige admitir que você não tem todas as respostas. Exige confiar que existe uma sabedoria maior conduzindo sua história. Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante. Talvez esteja confuso sobre qual direção tomar. Em vez de dormir angustiado, experimente entregar e pedir orientação. Faça isso com sinceridade. Depois permaneça alguns minutos em silêncio. Não precisa forçar nada. Apenas esteja disponível. Você vai se surpreender com a clareza que pode surgir quando o coração se aquieta. Porque Deus não ignora um coração disposto. E deixa eu te dizer algo importante: se esse conteúdo está falando com você, é porque existe um propósito maior por trás. Talvez essa mensagem tenha chegado exatamente na noite que você mais precisava. E se você quer continuar recebendo direcionamentos como esse, mensagens que fortalecem sua fé e transformam suas noites, já se inscreve agora no canal. Porque aqui nós construímos uma jornada espiritual constante, não apenas um vídeo isolado. Não adie isso. Faça parte dessa caminhada. Voltando à terceira frase, existe um segredo nela que poucos percebem. Quando você aprende a ouvir Deus à noite, começa a reconhecer a voz dele durante o dia. E isso muda sua postura diante dos desafios. Você se torna menos impulsivo, menos ansioso, mais confiante. Porque sabe que não está caminhando sozinho. Existe direção. Existe cuidado. Existe presença constante. Imagine como seriam suas próximas semanas se todas as suas noites terminassem assim: gratidão liberada, perdão recebido, direção buscada. Não é apenas sobre dormir melhor. É sobre viver melhor. Porque noites bem entregues constroem manhãs mais fortes. E manhãs mais fortes constroem decisões mais sábias. E decisões mais sábias constroem destinos diferentes. Você agora conhece as 3 frases. Mas ainda falta algo essencial que pode selar essa prática na sua vida de forma definitiva. Algo que vai transformar essa mensagem em um compromisso real. Agora eu preciso que você entenda algo decisivo.
Não adianta apenas se emocionar com essas palavras se você não transformar isso em prática diária. Informação não muda destinos, decisão muda. Você pode terminar esse vídeo inspirado e amanhã voltar ao mesmo padrão de sempre. Ou pode escolher que hoje será o ponto de virada. Porque o que separa pessoas espiritualmente maduras das demais é constância. E constância nasce de compromisso. Pense comigo por um instante. Se durante os próximos 30 dias você encerrasse todas as noites com essas 3 frases, o que poderia acontecer? 30 noites entregando gratidão em vez de reclamação. 30 noites liberando perdão em vez de culpa. 30 noites pedindo direção, em vez de agir por impulso. Você acha mesmo que continuaria igual? Mudanças profundas não acontecem em um único momento emocionante. Elas acontecem na repetição silenciosa de escolhas certas. Existe uma batalha invisível acontecendo todas as noites. Uma disputa pela sua mente, pela sua paz, pelo seu descanso. E muitas vezes você nem percebe que está lutando. Mas quando decide agradecer, pedir perdão e ouvir a voz de Deus, você muda de posição nessa batalha. Você deixa de lutar sozinho. E isso altera completamente o resultado. Porque a presença de Deus transforma ambientes, inclusive o ambiente do seu quarto. Talvez hoje, antes de dormir, você esteja carregando algo que ninguém sabe. Uma preocupação financeira. Um conflito familiar. Um medo sobre o futuro. Você pode continuar tentando resolver tudo na força do seu pensamento. Ou pode entregar. E entregar não é desistir. É confiar que existe alguém maior trabalhando enquanto você descansa. Essa é a diferença entre um sono inquieto e um descanso restaurador. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Isso só funciona quando é feito com sinceridade. Não é repetir palavras automaticamente. É sentir. É acreditar. É se posicionar. Quando você diz obrigado, Senhor, faça a memória das pequenas coisas do seu dia. Quando disser me perdoa, Senhor, seja honesto sobre suas falhas. Quando disser fala comigo, Senhor, esteja disposto a ouvir e obedecer. É isso que transforma a rotina em relacionamento. Se essa mensagem tocou você, de alguma forma, não guarde isso só para si. Demonstre que essa palavra fez sentido na sua vida. Curta este vídeo agora, porque quando você faz isso, mais pessoas que precisam dessa mensagem também serão alcançadas. Às vezes, um simples clique seu pode ser a resposta da oração de alguém. Não subestime o impacto disso. Espalhar fé também é uma forma de servir. E eu quero te propor um desafio. Hoje, antes de dormir, pratique exatamente o que ouviu aqui. Não adie para amanhã. Faça hoje. Mesmo que esteja cansado. Mesmo que esteja sem vontade. Faça assim mesmo. Porque disciplina espiritual produz resultados que emoção nenhuma consegue sustentar sozinha. E depois observe o que começa a mudar dentro de você. As transformações mais profundas começam de maneira silenciosa. Imagine acordar amanhã com uma paz diferente. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você sabe que não está enfrentando nada sozinho. Imagine sentir leveza onde antes havia tensão. Clareza onde antes havia confusão. Segurança onde antes havia medo. Isso é possível. E começa na decisão que você toma poucos segundos antes de fechar os olhos. Parece simples demais, mas é exatamente aí que mora o poder. Agora eu quero saber algo de você. Se você realmente decidiu colocar isso em prática, declare publicamente. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: esta noite eu escolho confiar. Quando eu ver o seu comentário, vou deixar um coração para que você saiba que sua decisão foi vista. E mais do que isso, cada vez que você voltar aqui e lembrar desse compromisso, sua fé será fortalecida. Nunca esqueça, noites entregues constroem manhãs abençoadas. Gratidão abre portas. Perdão limpa caminhos. Direção evita quedas. E quando você vive assim, dia após dia, sua história começa a refletir essa transformação. Que hoje não seja apenas mais uma noite comum. Que seja o início de um novo ciclo na sua vida espiritual. E que, enquanto você dorme, Deus trabalhe poderosamente em seu favor.